Bora aqui para mais uma aula de pintura em tela com tinta acrílica. Hoje nós vamos fazer um treino de árvores para que você possa aplicar esse conhecimento aqui em suas próximas paisagens. Fazendo árvores melhores, com efeitos de sombra e luz. Tudo isso você vai aprender nesse tutorial aqui. Então fique comigo até o final desse vídeo. Já deixa o seu joinha também, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para que você sempre receba as novidades aqui do nosso canal. E também confira o meu treinamento completo de desenho e pintura com técnicas mais avançadas para que você possa aprender a fazer belos desenhos e pinturas mesmo sendo iniciante. Link aqui na descrição e bora lá para o tutorial de hoje. Vamos começar aqui mais um treino avançado de árvores. Temos aqui na paleta o sépia, o azul cobalto, o amarelo ocre e o branco. Vamos utilizar aqui o retardador de secagem e também o pincel 484 número 6. Vamos diluir aqui o sépia. Se você não tiver o sépia, pode utilizar o terra de siena queimada mesmo, que é a mesma coisa. E aí quando você for dar os efeitos, para poder ficar o efeito sombreado, é só utilizar o azul cobalto. Então, vamos começar com um risco aqui, um rabisco. Um rascunho, utilizando aqui o sépia. Como eu sempre recomendo, pessoal, assista primeiro o vídeo, depois você volta tentando fazer com o seu material. Vamos aqui preencher. Estou utilizando aqui tinta acrílica e um papel telado aqui da Canson para treinos. Como eu sempre recomendo também, é interessante que você faça várias vezes o mesmo exercício para que você possa evoluir e aprendendo cada vez mais. Então vamos preenchendo aqui, ó. Lembrando que para poder dar o efeito depois, essa tinta de baixo ainda deve estar molhada. Então é interessante que se você está começando agora e ainda tem um pouco de lentidão, faça aos pedaços, Faça um tronco primeiro, depois um galho, e aí vai dando os efeitos, para não dar tempo de secar. Vamos aqui preenchendo com sépia. Vamos começar fazendo aqui a sombra com azul cobalto, em cima ainda do sépia molhado, viu? Ou o terra de siena queimada, caso você esteja utilizando o terra de siena queimada. Ele ainda deve estar molhado para a gente conseguir esse efeito aqui, ó, de sombra. Estamos fazendo a sombra aqui do meu lado direito. Pessoal, preste bastante atenção nas pinceladas aqui e é onde eu estou levando a mão para poder pegar a tinta, viu? Vamos utilizar aqui o 484 número 4 da Condor. Então vamos aqui fazendo alguns galhos mais finos, utilizando aí o sépia misturado com o azul cobalto. Preste bastante atenção nas pinceladas e aonde eu estou levando a mão para poder pegar as cores das tintas. Beleza? É mais um estudo visual também. Vocês devem prestar atenção aqui e depois aplicar utilizando o material de vocês aí. Vamos fazer aqui agora a parte da luz, colocando ocre. Lembrando que essa tinta de baixo deve ainda estar molhada, para poder elas se misturarem, para que a gente possa obter o efeito aqui de tronco e de galhos também. Amarelo ocre, nós vamos dando pincel. Pessoal, essas pinceladas aqui não é esfumaçando não, é riscando, viu? Você joga o ocre, e depois vai dando pequenas riscadas em cima da tinta de baixo, que ainda está molhada, para que as duas se misturem, para que a gente possa dar aquele efeito de casca, de árvore. Lembrando que a luz está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita. No caso desses galhos que estão deitados, a luz também vem de cima. A luz vem de cima para baixo. E agora sim, colocando um pouco de branco em cima do ocre ainda molhado. Pouco branco, um pouquinho de branco em cima do ocre ainda molhado. Ocre, branco. Com a ponta do pincel, agora nós vamos fazer aqui alguns galhos mais finos. De vez em quando, pessoal, lava o pincel, porque a tinta acrílica ela seca muito rápido. E quando ela seca no pincel, aí a chance de você perder o pincel é muito grande, viu? Então, de vez em quando você lava o pincel. E também limpa o pincel, porque vai acumulando tinta no pincel
E aí acaba atrapalhando você a fazer os efeitos, alguns efeitos. Esses galhos finos não precisa de fazer efeito de sombra e luz não, somente esses mais grossos que ficam mais visíveis. E muitos deles acabam ficando escondidos quando a gente faz as folhagens. Vamos colocar um pouco mais de retardador de secagem aqui, porque minha tinta já está querendo secar. Vamos aqui agora fazer o tronco de outra árvore aqui. Depois a gente volta fazendo as folhagens. É para não secar a minha tinta acrílica aqui. Vamos fazendo aqui o mesmo efeito, pessoal. É o mesmo efeito. Só vai mudar aqui, ó, a forma aqui do tronco e dos galhos. Vão mudar a forma. Mas o efeito é o mesmo. Vamos preenchendo aqui primeiro. Pincel 484, número 4. Lembrando, pessoal, que essas numerações de pincéis depende muito do tamanho do desenho, né, que você esteja fazendo. Por exemplo, se você estiver fazendo um quadro muito grande e uma árvore imensa, né, é claro que você vai usar pincéis um pouco mais largos, né? E aí quando você faz pinturas menores, pincéis mais finos. Então não tem uma regra assim de uso de pincel não. Nesse caso aqui vocês seguem a referência que eu estou passando aqui para vocês. Em uma pintura maior, vocês podem utilizar pincéis mais largos. Vamos aqui agora dar os efeitos de sombra. Azul cobalto, pode ser também o azul ultramar. Ainda em cima do sépia molhado. Para fazer o sépia, quem quiser utilizar o sépia, para fazer o sépia é só pegar o terra de siena queimada e colocar um pouquinho de azul cobalto ou azul ultramar. Só um pouquinho e aí você vai conseguir chegar ao sépia. Vamos aqui agora fazendo uns galhos aqui e dando os efeitos de sombra do lado direito, do meu lado direito aqui, ó. E fazendo também alguns galhos mais finos, assim, aleatórios, viu? Vamos aqui agora dar o efeito de luz. Mesmo efeito nós utilizamos na outra árvore, viu? Amarelo ocre. Não é esfumaçando. São fazendo pequenos riscos, tá vendo? Pequenos riscos misturando com o sépia que já está aqui de fundo. O sépia, né, e o azul também, que já estão aqui de fundo. Somente nos troncos e nos galhos mais grossos. Vamos aqui agora jogando o branco em cima do ocre ainda molhado. Somente nos galhos, né, e troncos também mais grossos. Lembrando que é em cima do ocre molhado ainda, viu, pessoal? Pouco branco e depois você vai fazendo os riscos, né, para que ele se misture em cima do ocre que já está de fundo. O ocre também, o terra de siena, né, ou sépia, e também se misturando com o azul que está aqui, que no caso ele se misturou aqui com o sépia. Então ele quase que não fica visível, ele somente para poder escurecer, para a gente obter o efeito de sombra. Vamos aqui dando mais alguns efeitos de luz para a gente já finalizar esse tronco aqui. Agora vamos colocar aqui o verde Vessier, já tenho aqui na vasilha o amarelo ocre, azul cobalto, branco e o amarelo limão. Vamos colocar um pouco de retardador de secagem aqui no verde Vessier, para a gente já começar a fazer aqui as folhagens dessa primeira árvore aqui. Vamos utilizar aqui o pincel 484, número 6, pode ser o 8 também. E vamos aqui, ó, dar pequenos efeitos de batidas. Pessoal, preste bastante atenção nessas batidas aqui, ó. Foque seu olhar no que eu estou fazendo aqui nesse momento, ó. Tá vendo? Batidas de leve sem apertar o pincel. Batidas de leve sem apertar o pincel. Nós vamos aqui agora preenchendo aqui, ó, como se fossem uns buquês, né, de folhagens, digamos assim. Eu não sei o nome certo que dá nisso aqui, mas vamos chamar assim. Então aqui, ó, vamos dando pequenas batidas e preenchendo aonde tá os galhos. Tá vendo aqui, ó? Onde tá a ponta dos galhos, eu vou preenchendo com o verde Vessier, dando pequenas batidas de leve sem apertar o pincel. Foque seu olhar aqui, ó, na ponta do pincel, para vocês conseguirem ver o efeito aqui, ó. Verde Vessier, de leve. Pessoal, muito cuidado, tem alguns alunos fazendo árvores muito redondas ou quadradas demais. Isso aqui são árvores nativas, são árvores que você vai ter que depois pegar esse efeito aqui, ó, essa técnica aqui, e colocar nas suas paisagens quando você for pintar os seus quadros. Então naquelas paisagens, né, não tem aquelas árvores como se fosse podada, né, aquelas árvores de porta de calçada.
Então muito cuidado, viu? Preenchendo aqui, verde Vessier. Agora vamos fazer aqui um efeito de sombra, verde Vessier com azul. Verde Vessier com azul embaixo, viu, pessoal? Embaixo aqui na parte desses buquezinhos aqui, ó. Somente embaixo, embaixo de cada um deles, ó. Verde Vessier com um pouquinho de azul. Esse azul meu aqui tá querendo secar já, então por isso que eu tô misturando aqui no verde. Mas aí você pode jogar só o azul puro mesmo em cima do verde molhado, batendo em cima do verde ainda molhado. Todo esse efeito aqui deve ser em cima ainda do verde molhado, que é a cor base, né, que nós utilizamos aqui, foi o verde Vessier, nossa cor base aqui. Vamos aqui agora jogar um amarelo ocre na parte da luz, amarelo ocre, e aí você dá uma sujada no pincel no verde Vessier. Você pode jogar somente o amarelo ocre, viu? Não precisa de molhar o pincel no verde igual eu estou fazendo aqui não. Aqui é porque meu amarelo ocre aqui já está querendo secar. E aí, para não ter que jogar fora, eu estou fazendo esse processo aqui. Mas se você quiser também seguir o que eu estou fazendo aqui, vai dar o mesmo efeito, viu, pessoal? Mesmo efeito. Amarelo ocre ainda em cima do verde molhado. O verde ainda deve estar molhado. Por isso que quem trabalha com tinta acrílica deve pegar muita velocidade, viu? Muita velocidade mesmo. Agora vamos trabalhando aqui a luz, né? Mesmo pincel. Eu não troquei o pincel. De vez em quando você lava o pincel, viu, pessoal? Lavem o pincel. Aqui é porque vocês não veem eu lavando aqui, porque tem muito corte aqui no vídeo, para não ficar muito grande o vídeo. Então, às vezes eu corto em alguns pedaços e acaba sendo cortado bem em cima onde eu lavo o pincel aqui. Mas aí, sempre que você trocar de uma cor para outra, né, você lava o pincel. Isso é até bom, que evita da tinta secar no seu pincel. Amarelo limão. Pra gente fazer aqui a luz agora aqui na parte de cima dessas folhagens, né? Amarelo limão. Mesma batida, pessoal. A mesma batida, viu? Em cima do verde ainda molhado. Amarelo limão agora com um pouquinho de branco, pra gente dar mais uma luz um pouco mais intensa aqui em cima, ó, nas folhagens de cima. Amarelo limão e branco. Batidas de leve, somente com a ponta do pincel, sem apertar o pincel. Se não conseguiu fazer, pessoal, se você não conseguiu chegar perto desse efeito aqui, faça de novo. Não tenha preguiça de treinar. Faça de novo até você conseguir chegar na perfeição, ou próximo do que eu estou fazendo aqui. Amarelo limão. Troquei o pincel aqui, agora eu estou utilizando o 484 número 4 para poder fazer algumas folhas umas folhas menores aqui, ó. Tá vendo? Vou misturando aqui as mesmas cores que estão na paleta, agora eu vou misturando aqui, ó, pegando um pouquinho de uma do amarelo limão e vou fazendo aqui umas pequenas folhas aqui, ó, na copa desses galhos aqui. Amarelo limão, branco. Pequenas batidas para a gente dar alguns efeitos de folhagens menores. Sem apagar a sombra toda, viu, pessoal? Para a gente dar esse efeito aqui, ó. Sombra e luz. Pessoal, não desanimem, viu, nos treinos, viu? Pintura, como qualquer outra atividade que você está aprendendo,
talvez você vai ter dificuldade no início. Mas aí com treino, com bastante treino, você vai evoluindo. E naturalmente você vai sentindo as mudanças, né, ou a evolução com a prática. Beleza? Então não desista. Vamos aqui agora fazer alguns galhos que estão passando aqui no meio das folhagens, utilizando as mesmas cores que utilizamos lá para poder pintar os galhos. Vou pegar aqui o sépia, né? Pincel 484, número 4. Se você tiver dificuldade de fazer com esse pincel aqui, pode utilizar aquele de assinatura, 40900. É uns galhos aqui, pessoal, aleatórios, viu? Assim, passando no meio assim das folhagens. Para dar a intenção que está aparecendo pedaços, partes dos galhos. Se sobrou tinta aí, pessoal, essas tintas que nós utilizamos nos galhos, faça mais galhos, viu? Não é só porque eu fiz 2 aqui que vocês devem fazer somente 2, não. Faça mais para vocês aprenderem melhor e evoluir muito mais rápido. Vamos aqui agora aproveitar essas cores que sobraram aqui, ó. Vamos fazer uma gramazinha aqui, ó, para poder aproveitar. E é bom que também vocês aprendem a fazer essas gramas que ficam aí no pé dessas árvores. Grama ou capim, né? Ou mato. As mesmas cores que utilizamos para poder pintar a árvore, viu, pessoal? É somente poder aproveitar a tinta. Vamos pegar o pincel leque aqui. Se você não tiver o pincel leque, pode utilizar o pincel 484, número 4, e fazer esse efeito aqui, ó, puxando para cima. Ou o pincel 456, número 6 ou número 4, que é aquele amarelo, do cabo amarelo do pelo sintético. Puxando assim para cima, ó. Tá vendo? E vamos aproveitando essas cores que sobraram aqui na paleta de verde. Vamos aqui agora puxando para cima. Branco. Verde VCE. Vamos aproveitar aqui a tinta e vou fazer aqui, ó, um mato aqui. Para vocês aprenderem também a dar esses efeitos de mato. Estou aproveitando todas as tintas que estão aqui para a gente poder treinar mais ainda. Façam isso também em casa, viu, pessoal? Aproveitem as sobras da tinta e façam esses efeitos aqui, ó, mais elementos, né, para que vocês possam evoluir e aprender muito mais rápido. Pincel 484, número 4, número 6, aliás. Azul, para poder fazer a parte da sombra. De vez em quando molhando o pincel no retardador de secagem ou na água, caso você não tenha um retardador de secagem aí. Lembrando que quem está utilizando tinta a óleo é o mesmo efeito, viu, pessoal? Só vai mudar os materiais, né? Mas é o mesmo efeito. Vou fazer aqui um laranja. Eu não tenho laranja pronto aqui. Vou fazer um laranja claro aqui. Misturando aqui o amarelo, cádmio, né? E um pinguinho de vermelho. Bem pouco vermelho mesmo, viu? E vou dar algumas batidas em cima ainda do verde molhado. Amarelo ocre na parte da luz. Dá uma limpada no pincel, viu, pessoal? Sempre limpando o pincel de vez em quando, lavando também. Mesmo pincel. Branco, com um pouquinho de ocre. A gente obter o efeito de luz aqui. Fazer o efeito de luz, aliás. Branco com ocre em cima dessas cores de fundo ainda molhadas. Viu? Todas essas cores que estão por baixo devem ainda estar molhadas, porque vão se misturando uma com a outra, para que a gente possa chegar nesse efeito aqui, ó, o efeito final que vocês verão depois que a gente terminar aqui. Pequenas batidas. Troquei o pincel aqui, ó, 484, número 4.
Vamos dando mais alguns efeitos de luz aqui, ó, pra gente já finalizar esse mato aqui, essa moita, né? Aproveitando as cores que estão aqui na paleta, ó. O laranja, o ocre, o verde. Vamos aqui agora dar umas puxadas, ó, de baixo para cima. De baixo para cima, para fazer como se fosse uns capim, um efeito de capim. Capim seco, alguns capins secos, outros mais verdes, né? Vamos aqui agora colocar na paleta o amarelo cádmio. O laranja já está aqui, né? Amarelo cádmio, amarelo limão e o sépia. Pode ser o terra de siena queimada também, caso você não tenha o sépia. Eu estou utilizando aqui o sépia, pessoal, porque eu não tenho o terra de siena queimada aqui na tinta acrílica. Viu? Então por isso que eu estou utilizando o sépia aqui. Vamos aqui agora, pessoal, presta atenção nisso aqui. Esse efeito aqui é o mesmo que utilizamos na árvore verde. É o mesmo efeito. O que vai mudar aqui são as cores. Entenda isso. O efeito é o mesmo, o que está mudando aqui é somente as cores. Vamos utilizar aqui primeiro o laranja de fundo. Um laranja médio, né? Não precisa ser aquele laranja escuro demais e nem aquele laranja, né? Claro demais. Laranja médio. Batidas, mesma batida que fizemos na árvore verde. Pincel de leve, dando pequenas batidas, preenchendo na ponta dos galhos. Acabou saindo uma árvore colada na outra aqui, ó, mas não tem problema não, viu? Prestem atenção os efeitos aqui, ó, na ponta do pincel e também quando eu vou pegar as cores, para vocês entenderem como é que funciona essa mistura de cores. Vamos preenchendo aqui. Agora vamos escurecer essa cor aqui para a gente fazer a parte da sombra. Vamos escurecer aqui, adicionando um pouco mais do sépia, né? No caso aqui o sépia. E um pinguinho do vermelho, só para escurecer mais isso aqui. Deixar o laranja um pouco mais escuro, para a gente fazer os efeitos de sombra. Vou escurecer mais, ainda não ficou na cor que eu queria que ficasse. Caso você não tenha o sépia aí, pessoal, você vai ter que fazer o sépia, viu? Já ensinei como é que faz o sépia. Terra de siena, com um pouquinho de azul cobalto ou azul ultramar. Vamos aqui agora preenchendo somente a parte de baixo, fazendo os efeitos de sombra, parte de baixo das folhagens, viu? Como nós fizemos no verde, utilizando, no caso aí, o azul, né? Em cima do verde molhado. Nesse caso aqui é o marrom, né? O terra de siena, em cima do laranja molhado ainda. Um pouquinho de sépia, misturando aqui com esse próximo de um marrom aqui. Não é um marrom que tá aqui não, viu, pessoal? Parece, mas não é não. Aqui é um laranja bem escuro, né? Próximo aí do terra de siena. Sujando no sépia também, pra gente obter esse efeito de sombra. Lavamos o pincel, agora vamos começar a dar o efeito aqui de luz, utilizando o amarelo. Amarelo de cádmio, né, médio. Esse amarelo de cádmio, pessoal, depende muito da marca, viu? Tem marca que é só amarelo médio, amarelo cromo médio, amarelo de cádmio médio, mas é o amarelo médio. E vamos aqui agora fazer o efeito de luz, utilizando o amarelo com amarelo médio, né, com o amarelo limão.
Pessoal, preste bastante atenção nas pinceladas aqui, ó. Veja onde é que o pincel está indo aqui, ó, e a maneira que eu estou fazendo aqui, ó. Pequenas batidas de leve, ó, somente com a ponta do pincel. Amarelo médio, amarelo limão. Vamos aqui jogando o amarelo, amarelo limão, na parte de cima, né, desses galhos aqui, pra gente obter um efeito de luz mais intensa. Amarelo limão, pincel 484, número 4. Cuidado para não apagar, pessoal, o efeito de sombra também, viu? Não vai jogando luz em cima dos galhos, das folhagens todas, não, porque o efeito de sombra também deve aparecer. Agora vamos colocando aqui um pouco de branco com amarelo limão para a gente obter um efeito de luz mais intensa nessas partes mais altas aqui dos galhos, das folhagens, né? Branco, amarelo limão. Pessoal, lembrando que o efeito aqui, ó, é o mesmo que nós utilizamos na árvore verde, só muda as cores. Mais uns efeitos de luz aqui no topo da árvore. E depois no final, pessoal, a gente vem dando um efeito total aqui, viu? Vou vir dando uns efeitos geral aqui nas duas árvores. E aproveitando também, é claro, as cores que ficam aqui na paleta. Mais branco, com amarelo limão. Batida somente com a ponta do pincel, ó. Somente a ponta do pincel. Pincel 484, número 4. Lembrando que essa tinta de baixo aqui deve ainda estar molhada, viu? Para que o branco ele vai se misturando com essas cores que estão aqui, ó, para não ficar uma luz branca, né? Aqui é uma luz média. Nem toda luz é branca e nem toda sombra é preto. Vamos dar mais uns retoques aqui nessa árvore verde, ó, aproveitando esse amarelo que sobrou aqui, ó. Somente na parte de luz, ó, amarelo limão, bem de leve, sem apertar o pincel, pequenas batidas somente com a pontinha do pincel, ó. Um pouquinho de branco, pra gente dar alguns efeitos de luz mais intensa batendo aqui, ó, em alguns galhos, algumas folhagens. Amarelo, branco, amarelo limão, viu?
Vamos aproveitar essas tintas aqui, ó. Vou fazer umas florzinhas aqui embaixo, ó. Somente para poder aproveitar essas cores aqui. É interessante que vocês também façam para vocês aprenderem, viu, pessoal? Pequenas batidas somente com a pontinha do pincel, utilizando o vermelho e o amarelo para dar luz, né? Branco. Bom, pessoal, vamos finalizando aqui mais um tutorial de pintura com tinta acrílica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir o meu treinamento completo para você aprender a desenhar e pintar belas paisagens em poucos dias, mesmo sendo iniciante. É um treinamento 100% online, com videoaulas gravadas, tudo passo a passo e bem explicado para qualquer iniciante aprender do absoluto zero. Link aqui na descrição para vocês obter mais detalhes. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Compartilhe com mais pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp e também deixe seu joinha e o comentário aqui abaixo, isso nos ajuda muito. Vou deixar um vídeo sugerido aqui para que vocês possam assistir depois desse, para vocês aprendam mais ainda as suas técnicas de paisagens. E vou deixar também alguns vídeos sugeridos aqui na descrição para que vocês possam aprender e evoluir mais ainda nas suas técnicas de pintura. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.